Oi, 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 tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos ensinar a vocês a fazer aí de casa um bolo coreano. Gente, pensa que é um bolo bem simples e rápido de fazer, com muito poucos ingredientes e você vai gastar bem pouquinho. Bom, primeira coisa, antes de mais nada que você começar a receita, já coloca o teu forno com 150 graus a aquecer enquanto você vai preparar tudo. Bom, você vai preparando, separando todos os ingredientes. Quem está a filmar como habitualmente é a Lídia. Oi, gente, tudo bem? Bom, para quem não conhece, o meu nome é João Ribeiro, bem-vindo ao canal da Secret, se inscreve, curte e compartilha este vídeo. Bom, numa tigela você vai colocar 5 gemas, você vai colocar também um suco de laranja, mais ou menos são cerca de 85 gramas de laranja, 48 gramas de óleo, tá? Você vai colocar 1 grama de sal e um pouquinho de fermento, 70 gramas de farinha, você vai colocar 150 gramas de claras e 120 gramas de açúcar, tá? Bom, a primeira coisa que você vai começar a fazer, então é bater as tuas gemas. Ó, você vai colocar bem a tua gema, bater, para ela ficar uma polpa, tá? E pensa que é uma receita bem simples, que você não vai ter que gastar muito com o preparo dele. E assim, inclusive ela é uma ótima massa para quem quiser fazer bolo de aniversário. A seguir você vai adicionar todos os líquidos, tá? Primeiro, você vai então colocar o suco da laranja, Hoje mudamos o cenário. hoje a gente está em cenário diferente. Tá? Geralmente é feita na nossa casa, mas hoje estamos na minha mãe. E esse bolo ele é muito gostoso de fazer, gente. E pensa que se você tiver crianças em casa, eu costumo dizer que ele é um bolo só para ser comido uma vez. Bom, agora nós vamos colocar então o óleo, 48 gramas de óleo. Gente, a receita ela é por gramas, não é por xícara, copo, nada disso, é grama. Tem que pesar tudo na balança. Então agora você vai misturou então o ovo, o suco da laranja e o óleo. E vai mexendo que ele vai virar um creme. Gente, com o creme, com o óleo você já vê automaticamente ele virar um creme. Vocês misturam bem até virar um creme homogêneo. Isso. Gente, vai ficar assim, ó. Já começou, tá? Ó. Não tem açúcar nada, aqui só levou ainda o óleo, a laranja e as gemas. E as claras, João? Não, as claras você vai bater em castelo, tá? Mas a gente já vai fazer isso a seguir. Até mesmo de farinha, eu levo muito pouca farinha, porque assim, pensa num bolo que vai ficar enorme, com apenas 80 gramas... tem que vir a minha cábula, 70 gramas de farinha. Cábula é cola, tá, gente? Agora a gente vai misturar aqui o sal e um pouquinho de fermento, tá? Vai adicionando aos poucos. Convém você sempre, se prepara que você vai misturar tudo numa tigela, mas convém depois você ter uma peneira e uma outra tigela já preparada à parte, tá? Daqui a pouco vocês vão entender porque tem que ter mais uma tigela e uma peneira. Isso, você já vai entender por quê. E agora, você vai misturar a farinha. Ó, mas coloca a farinha com peneira, tá? Que é para ela vai dissolver todos aqueles gruminhos dela e vai ser mais fácil para misturar, ó. E mistura tudo assim, é tudo à mão, nada de máquina, tem que
usar como é que isto O chama? fouet. O quê? Fouet. Um fouet. Gente, eu estou usando um fouet. Gente, só como nós somos chicos. Usar um fouet. Gente. Ó. Vai misturando aos poucos a farinha. Ó. Misturou. Ó, como tá? Tem que peneirar a farinha para ela não... E a nossa massa já está relativamente pronta. Vocês mexem bem. Ó, vamos fazer uma coisa que a gente não costuma. Esse aqui não faz parte da receita original, mas eu sempre coloco um pouquinho, um ralador com uma laranja, vocês vão ralar um pouquinho da casca da laranja. Para misturar na massa. Cuidado para não pegar a parte branca da laranja. Exatamente, só essa parte da laranjinha. E sempre que for também a laranja, o limão ou uma outra coisa, tomar esse cuidado. É. Peraí que tá aqui dentro, mas a gente já foi já. Mas eu gosto de colocar um pouquinho. Não é da receita, mas... A gente hoje tem trilha sonora. Exatamente. Ó. Então agora vocês vão misturar. Ah, uma outra coisa. Esse aqui na realidade devia ter sido feito só no final. Mas tá bom, assim vai pegando saborzinho a mais. E depois no final a gente vai raspar mais um pouquinho, porque agora nós vamos fazer um outro trabalho, ó. Agora, a gente vai tirar isso. Quem não quiser peneirar a farinha antes, pode colocar tudo direto e depois peneira. Eu acho melhor peneirar, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a massa, o batido, dos ovos, da farinha, dos ovos não, das gemas, da farinha, do suco, do sal e de um pouquinho do fermento. Tá? Aqui na paneira. Que vai tirar tudo, vai ficar um creme bem maciozinho. Gente, este bolo coreano, ele é um bolo parece uma esponja. Eu acredito que esse bolo foi feito na Coreia, implementado na Coreia e no Japão, por conta das crises. Porque como ele leva muito pouco ingrediente, eu acredito que seja por isso. Assim como a gente acredita do salame, chocolate que a gente está no vídeo, depois vocês podem procurar a receita. A gente vai deixar aqui linkado aí em cima. Isso. Aqui ou aqui, não sei. Depois você vê qual é o vídeo que eu fico do lado. Vai ficar aqui em cima. Como a gente acredita que ela por conta do pouco ingredientes que vai no salame de chocolate, a gente acredita também que foi também esse bolo durante as crises, as guerras. Então agora você continua pondo um pouquinho mais de raspa, porque a raspa que a gente colocou, ela saiu. Mas ela ficou na peneira. Ficou na peneirinha. Mas a gente agora coloca aqui um pouquinho mais. Gente, a gente está filmando com vocês e tem um outro cenário acontecendo do outro lado, né? Isso aqui só... Mas tudo bem, acredito que vocês estão conseguindo ouvir bem. Mas isso é legal dos vídeos, né, mano? Isso é vida como ela é. Exatamente. Isso é vida como ela é. Agora deixa só eu.
Ele sempre esquece, tá, gente? Que essa raspa de laranja, já que ele quer acrescentar, tem que se colocar depois da peneira. Eu sempre me esqueço. Então, bom. Também esse preparo já está feito. E agora nós vamos bater as nossas claras em castelo. Vamos começar então a bater Claras em castelo é claras e neve. Nós vamos agora adicionar o açúcar nas claras em castelo, mas lentamente, tá? Não vai jogar tudo de uma vez, não. Você vai pondo aos poucos e poucos, tá bom? Mas então vamos lá, roda a música! Agora nós vamos começar então a adicionar gradativamente o açúcar. Ó, colocamos um pouquinho. Já temos as claras batidas em castelo com açúcar e agora nós vamos adicionar gradativamente as claras aqui. E o que nós vamos fazer não é bater. Você vai introduzir aos poucos e misturando de baixo para cima as claras. Toda essa técnica é importante, espera, Lídia. Que tem que ir fazendo bem devagarinho. Não é mexer, que não é para mexer. Mais, ó. Na verdade é de baixo para cima, tá, gente? Você vai empurrar com o Salazar ou com a espátula. Ou pão duro. Ou pão duro. Ou qual o nome da sua região que deem o nome disso. E você vai então puxar o creme de baixo para cobrir a clara. Voltamos daqui a pouco, tá, gente? Com a massa já toda pronta. Gravando. Gente, ó. Estão vendo como tá ficando a massa, a mistura? E agora vocês vão sempre puxar a massa de baixo para cima, tá? Nada de bater, é só ir bem devagar, sem pressas, para misturar bem, homogeneamente, o preparo. Ó como ficou, ó como tá ficando. Tá bonita a massa? Gente, depois vocês já preparam, pode ser travessas, formas redondas ou retangulares para despejar o preparo. E ele não vai untado com papel manteiga nem nada, tá? Com manteiga nem farinha. É somente papel manteiga. Ó. Gente, o cheiro de laranja é muito bom. Então,
Não tá bonita, gente, essa mistura? Ó. Então, agora, na forma... A gente vai colocar metade, porque cresceu demais. Ó. E no forno, geralmente, elas crescem mais ainda. Ele cresce bastante, esse bolo. Então a gente vai colocar em 2 formas. Ó. Tenta dar uma Depois vocês dão uma girada na vasilha. Mas não é pra bater, tá, gente? Não, tem que bater sim. Não, é só dar uma girada só pra ela... Mas a receita... Não é original batida. diz que você tem que bater 5 vezes de 3 o preparo. Que é para tirar todas as bolhas de água. Agora a gente vai preparar um outro. Ó. Segurar, senão... Senão vai fazer. Senão o desastrado aqui vai jogar tudo mal. Esse aqui é bem mais pequenininho, tá? Gente, alguém tá roubando o recheio, tá? Será? Bom, habitualmente a gente só costuma fazer só o fundo forrado de papel manteiga, mas a Lídia colocou um pouquinho mais e a gente não vai desperdiçar o papel. Tudo bem que ele não vai ser tão direitinho como a gente quer, né? Então agora batemos. Um detalhe, essa forma, principalmente essa que a gente, da segunda, ela é uma forma de fundo falso, tá, gente? Então, precisa mesmo do papel manteiga. Já tá gravando. Bom, gente, agora nós vamos colocar em forma velha, porque ele vai cozinhar em banho-maria, tá? Você vai colocar uma forma velha, mais ou menos 1 centímetro de água para colocar o bolo, tá? Então, mais ou menos de 1 centímetro de água. E aí você vai colocar a travessa lá dentro, tá? Acho que nessa casa, ele pensou que caberia 2. Não cabe 2 ali. É assim, convém ser uma forma velha porque é para cozinhar mais depressa, tá? Ó, já não dança, tá ótimo. Nós vamos pôr uma grelhazinha nele, tá? E vamos colocar a água até mais ou menos ao topo da grelha. Pronto, mais ou menos está na meio da grelha. Se precisar, coloca depois mais água. Bom, agora... Pessoal, agora nós vamos então colocar dentro do forno. Não esquece que o forno tem que estar a 150 graus já pré-aquecido para ser mais fácil, tá? E agora nós vamos colocar então aqui o nosso bolo coreano. E voltamos com o bolo já pronto, tá bom? Até já. Bom, o bolo agora já está no forno. Nós vamos colocar o bolo no forno, mas não vamos fechar, vamos colocar um pano. Deixa eu ver se assim fica melhor, se dá melhor. Um pano para aquecer o forno. Ou seja, ele vai cozinhar agora, primeiro com o forno, com o pano, em que vai ser um pouquinho do ar do vapor do bolo. E a seguir nós vamos tirar o pano e colocar e fechar ele. Quantos minutos com pano? Com pano agora são 30 minutos assim. Ou seja, mais ou menos uns 30 minutos agora que a gente colocou, ele vai ficar assim com o pano a cozinhar. Já teve meia hora com o pano e agora nós vamos tirar então o pano. Ele vai ficar mais meia hora e vamos reduzir o forno para 130 graus, um pouquinho menos, tá? E daqui a mais meia horinha ele vai estar pronto, tá bom? Até já!
Bom, agora nós vamos preparar a nossa calda para cobrir o nosso bolo. Não é da receita original, porque a receita original é só pão de ló. Nós vamos fazer uma calda de laranja. Então aí nós vamos colocar umas 8 a 10 colheres generosas de açúcar. Acho que é demais. Vamos tirar um pouquinho só para que a gente... E aí a gente vai pôr um pouquinho, o suco já está mexido. Vamos colocar um pouquinho de açúcar, do suco de laranja, açúcar, e vamos mexer. E se for necessário, vai colocando um pouquinho mais. Isso. Você vai ver o ponto que você quer. Tem que colocar aos poucos, gente, porque senão ele é muito líquido e pouco açúcar. Exatamente. Depois, às vezes, você coloca demais líquido e ele vai perder a consistência que você quer dar. Esse daqui, como ele tá, ó, talvez a gente possa pôr um pouquinho mais de suco só. Um tiquinho de nada. Um pouquinho de nada. Ó. Isso aí, acho que já deu, ó. Não, tá vendo? Será que vai dar para os dois bolos? Olha, a gente vai ver, porque ele é bem líquido e não é bom pra gente também colocar bastante, não vai ficar muito doce e vai estragar o sabor do bolo. Então, essa quantidade tá boa, tá? Ok. E agora, nós vamos jogar um pouquinho da nossa calda que a gente fez em cima. Olha que lindo que ele ficou. Ele desmanchou um pouquinho, ele era para ficar um pouquinho mais grosso, mas a gente, como dividiu em duas formas, e essa ela é mais... Talvez se você fazer naquela forma retangular, não vai desmanchar tanto na hora de desenformar. Na verdade a gente tinha que deixar ela crescer um pouquinho, né? Mas como eu sou meio apressadinho, pronto, agora nós vamos deixar ele arrefecer aqui. Bom, espero que vocês gostem, façam essa receita em casa e até um próximo vídeo. Vá, tchau, tchau. Sejam felizes com prazer.